Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 85 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 4 de dezembro de 2023 e hoje, no Futebol de Verdade, vamos ter como prato forte a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash que eu fui fazendo durante o fim de semana e que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já receberam logo nas noites dos jogos. Daqui a bocadinho vão passar por aqui os meus 15 minutos de comentário ao Famalicão 0, Porto 3, ao Braga 3, Estoril 1 e ao Moreirense 0, Benfica 0. É mais à frente, no final desta edição do Futebol de Verdade, portanto, só aí já se percebe que teremos 45 minutos de programa. Deixa-me só aqui ajeitar, porque corremos o risco do microfone ficar escondido debaixo da camisola e depois não se ouve. Bom, espero que o som esteja a chegar em boas condições. Antes de lá chegarmos, vamos ter ainda Q&A, como temos em todas as edições do Futebol de Verdade. Vou responder aqui a duas perguntas vossas, uma delas selecionada na caixa de comentários do programa da última sexta-feira, porque apesar de ter sido feriado, houve na mesma Futebol de Verdade e, portanto, entre todas as perguntas que ficaram na caixa de comentários do programa, selecionei uma para responder aqui hoje no Q&A e teremos ainda mais uma pergunta que selecionei na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Há muito conteúdo aqui hoje e por isso mesmo temos mesmo é que seguir em frente. Vamos embora para o Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar a responder às perguntas que selecionei entre aquelas que vocês tiveram a amabilidade de me deixar. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, é a pergunta escolhida entre as que ficaram na última edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube. E foi a pergunta deixada pelo Pedro Marques 1391. Há muitos Pedros Marques aqui no programa, pelos vistos. Bom, pergunta ao Pedro o seguinte. Bom dia. Vejo regularmente o programa, nem sempre em direto. Não faz mal, desde que veja, está cumprida a sua parte da tarefa. Acredito que a Liga Europa não seja uma prova atrativa para o Sporting neste formato. O plantel não é assim tão vasto e obriga a uma gestão importante para não perder o foco no campeonato. Um abraço. Um abraço também para si, Pedro. Não é propriamente uma pergunta, embora eu presuma que, quando deixou este comentário, tenha sido na ideia de saber a minha opinião sobre o tema. E por isso mesmo vou passar a deixá-la aqui também. Não só em relação ao Sporting, mas também em relação a todos os clubes portugueses que podem ainda ir parar a esta edição da Liga Europa, que são, além do Sporting, o Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Braga. Essa é a verdade. Nós podemos estar na iminência de, em fevereiro, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, termos 4 equipas portuguesas. Esperemos que não, porque 2 delas ainda podem estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que são, no caso, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube Braga. Mas pode dar-se o caso de virmos a ter as 4 no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Em 8 jogos, 4 deles envolverem equipas portuguesas, porque não pode haver ali cruzamento entre equipas do mesmo país e, portanto, metade dos jogos seriam jogos com equipas portuguesas. Mas, antes de responder, deixem-me só dizer-vos que, ou pedir-vos que deixem perguntas na caixa de comentários do programa. Não é só no live chat, porque no live chat eu estou lá depois também com regularidade para responder enquanto o programa está a estrear, é também na caixa de comentários, porque são só essas que são passíveis de serem selecionadas para o Q&A da edição do programa do dia seguinte. Portanto, vão lá à caixa de comentários, deixem perguntas, deixem as vossas dúvidas, deixem os temas acerca dos quais têm alguma curiosidade em saber a minha opinião, que é para o programa também poder não só ser beneficiado em termos de algoritmo, porque mais comentários o programa é mostrado a mais gente, mas também para que
vocês possam ficar a saber aquilo que eu penso sobre os temas futebolísticos que vos apoquentam. Além disso, se puderem deixar o vosso like no programa, é também uma ajuda. E se puderem inscrever-se no canal, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, e fica aqui também o link para quem quiser fazê-lo. E se o fizerem, já agora aproveitem e cliquem também em cima do sino para ativarem as notificações e dessa forma serem avisados sempre que há novos conteúdos aqui no meu canal de YouTube. Vamos embora então à resposta à pergunta do Pedro. E a resposta... eu acho que a Liga Europa tem que ser sempre encarada de uma forma ambiciosa por parte das equipas portuguesas. E acho que muitas vezes as equipas portuguesas abdicam muito das competições europeias que não são a Liga dos Campeões, e isso acaba por ser pernicioso até mesmo para a sua própria entrada futura em jogos da Liga dos Campeões. Porquê? Porque não só na Liga Europa podem começar a adquirir algum traquejo internacional, como a Liga Europa é neste momento a única competição em que, sendo mesmo assim muito difícil, em que as equipas portuguesas podem almejar a chegar a fases muito adiantadas da prova. Com um bom sorteio, com um foco correto, podem eventualmente pensar em chegar a uma meia-final, até quem sabe a uma final, se as coisas correrem da melhor forma. Agora, que é verdade que em fevereiro a coisa vai apertar, e que fevereiro ainda é o período em que estarão a regressar, aliás, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, provavelmente até é possível que alguns clubes ainda não tenham a totalidade do plantel disponível, porque há jogadores ainda envolvidos na Taça da África das Nações e na Taça da Ásia das Nações. A primeira mão dos oitavos de final disputa-se a 11 de fevereiro, a segunda disputa-se a 18 e, sobretudo, são jogos ali encaixados entre jornadas de campeonato, numa altura em que o campeonato está a começar a entrar numa fase verdadeiramente decisiva. E reparem, a 11 de fevereiro, ou na jornada de fim de semana de 11 de fevereiro, teremos um Sporting de Braga. Portanto, é um jogo, se calhar, importante em termos de definição para a classificação final da nossa Liga. Teremos também um Aroca Flóculo Porto e um Vitória Sport Clube Benfica. Mais um jogo também complicado para uma das equipas portuguesas nessa fase no Campeonato Nacional. Depois, a 15... haverá então a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. E a 18, o Sporting vai ter a deslocação a Moreira de Cónegos, e ainda ontem vimos que é uma deslocação complicada, porque o Benfica lá empatou. O Braga recebe o Farense, e o Farense pode ser uma equipa chata também, ganhou ao Braga na primeira volta do campeonato. O Benfica recebe o Vizela, se calhar um jogo menos complicado, tal como o do Flóculo Porto, que recebe o Estrela da Amadora. Depois, a 22... ou no fim de semana de 22, é provável que as equipas portuguesas envolvidas nestes jogos de 18 acabem por jogar a 23. Se é que pode ser, porque... não, a 22 é a Liga Europa, estou a fazer uma confusão tremenda. Depois, sim, a 25 é provável que muitas destas equipas acabem por jogar a 26. Fiz para aqui uma confusão, uma atrapalhada, vou repetir. A 11, há a jornada de campeonato. Aroca Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube Benfica. Jogos complicados para o Sporting, até para o Porto, com o Aroca, conforme se viu ontem também, pode estar a subir. Depois, a 15, há a Liga Europa. A 18, então sim, há jornada do campeonato. E se calhar estas equipas nem adiarão os jogos para segunda-feira 19, porque têm que jogar na quinta-feira 22 outra vez. Mas aí temos Moreirense Sporting, jogo complicado para o Sporting. Braga Farense, jogo que pode não ser fácil para o Braga também. Benfica, Vizela e Porto Estrela da Amadora. A 22, então aí sim, segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. E a 25... nova jornada do campeonato, aqui sim, provavelmente com adiamentos para 26, com um Rio Ave Sporting, que pode ser complicado para os Leões. O Sporting tem ali 3 jornadas complicadas neste período. Um Gil Vicente Flóculo do Porto, um Boa Vista Braga, vamos ver como é que o Boa Vista resiste até essa altura do campeonato, e um Benfica Portimonense, que pode ser eventualmente o jogo mais fácil. Portanto, destas 4 equipas. É preciso recordar que estas 4 equipas podem estar envolvidas neste play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. É desejável que o Porto e o Braga não venham a estar, porque o Porto, desde que empate na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em casa com o Shakhtar Donetsk, vai diretamente
para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Sporting Clube Braga tem uma tarefa um bocado mais difícil, mas ainda é possível. Tem de ganhar fora por 2 golos ao Nápoles para conseguir seguir para a próxima fase da Liga dos Campeões. Se não conseguir esse resultado e, ao mesmo tempo, não for ultrapassado pelo União Berlim, que joga em casa com o Real Madrid, seguirá então para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, aos oitavos de final da Liga Europa, e se... até pode dar-se o caso de estar fora da Europa, mas não é desejável que isso venha a acontecer. O mesmo acontece com o Benfica. O Benfica já não pode continuar na Liga dos Campeões, mas se ganhar pelo menos por 2 golos fora de casa ao Red Bull Salzburgo, pode seguir para este play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Quanto ao Sporting, já lá está garantido, e daí que a pergunta do Pedro seja virada sobretudo para o Sporting. Portanto, vai ser uma altura complicada no campeonato, vai ser uma altura em que os clubes também terão a possibilidade de jogar por fases mais adiantadas das competições europeias, e eu volto a dizer, acho que com o foco certo, a Liga Europa não deve de todo ser desprezada pelos clubes portugueses, porque é a competição em que podem, apesar de não lhes dar o dinheiro a ganhar que dá a Liga dos Campeões, e acho que há uma desproporção demasiado elevada entre aquilo que vale a Liga dos Campeões em termos de dinheiro e aquilo que vale a Liga Europa, o que leva também a que alguns clubes depois, se caem para a Liga Europa, desprezam a prova, e a UEFA também não terá nada a ganhar com isso. Mas, apesar de tudo, é a competição em que os clubes portugueses podem, ainda assim, apostar em chegar a fases avançadas, além de que é uma competição que lhes pode permitir ganhar traquejo, para depois, em épocas futuras, virem a atacar a Liga dos Campeões. Ainda vimos que, ainda no ano passado, o Sporting esteve envolvido até, salvo erro, aos quartos de final da Liga Europa, onde jogou com a Juventus. Antes disso, tinha jogado com o Arsenal. Este ano pode vir a apanhar também, e o Sporting, volta a dizer, já está seguro nesta fase. É a única equipa portuguesa que está garantidamente nesta fase. E pode vir a apanhar também uma equipa forte já neste play-off de acesso. Porquê? Porque vai ter pela frente um dos terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões. Bom, passamos à segunda pergunta de hoje. E a segunda pergunta de hoje é a pergunta que selecionei entre as que foram deixadas por vós na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. E a de hoje é deixada pelo Alexandre Salazar. Olá, Alexandre, muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao Alexandre o seguinte: boa tarde, António. Agora que o Campeonato Brasileiro está no final, gostaria que fizesse uma avaliação do desempenho dos vários treinadores portugueses que lá estiveram durante a época. Muito obrigado. Obrigado eu, Alexandre, pela sua questão. Espero não me esquecer de ninguém. Estive aqui a tomar umas notas, e vou dar notas a todos eles, a todos os treinadores portugueses envolvidos, e no meio disto tudo só dei uma negativa, vejam só. E foi ao treinador que nem sequer chegou a começar o campeonato, embora tenha começado a época. Mas vamos primeiro fazer aqui um brevíssimo ponto da situação. O Campeonato Brasileiro vai acabar na madrugada de quarta para quinta-feira, vai ser a 38ª e última jornada. Há 3 equipas que ainda podem ser campeãs, embora muito provavelmente o título vá parar às mãos do Palmeiras, do Abel Ferreira. O Palmeiras tem 69 pontos, o Atlético Mineiro tem 66, o Atlético Mineiro do Luís Filipe Scolari, e o Flamengo tem também 66. Portanto, na prática, as 3 equipas podem acabar empatadas com 69 pontos. Se isso acontecer, o primeiro critério de desempate é o total de vitórias. E neste momento o Palmeiras... Aliás, se isso acontecer, todas elas vão acabar com as mesmas 20 vitórias, porque isso só pode acontecer se o Palmeiras perder o seu último jogo, de quarta para quinta, 00:30, vai deslocar-se ao terreno do Cruzeiro, que entretanto já está livre do perigo de descida. O Atlético Mineiro vai jogar fora com o Goiás e o Flamengo vai jogar fora com o São Paulo. Isto quer dizer que, se o Atlético Mineiro ganhar, o Flamengo ganhar, o Palmeiras perder, acabam todos com 69 pontos, todos com 20 vitórias, o que quer dizer que se aplica o critério de desempate seguinte, que é a diferença de golos. Neste momento, o Palmeiras tem 31 golos positivos, o Atlético Mineiro tem 23 e o Flamengo tem 15. O que quer dizer que, para o Palmeiras não ser campeão, teria de perder, o Atlético Mineiro ganhar e, ao mesmo tempo, ser desfeita esta vantagem que tem neste momento, que é de 8 golos. Isto podia ser conseguido, por exemplo, se o Palmeiras perder por 1 em Belo Horizonte com o Cruzeiro, e tinha a sua piada o Cruzeiro dar o título. Tinha piada nenhuma, mas era... engraçado, uma equipe, o grande rival mineiro do Atlético, que é o Cruzeiro, acabar por dar o título ao Atlético. Mas poderia acontecer se o Palmeiras perdesse por 1 golo em Belo Horizonte com o Cruzeiro e o Atlético Mineiro ganhasse por 7
fora de casa ao Goiás, ou se o Palmeiras perdesse por 4 e o Atlético ganhasse por 4. Portanto, estão a ver, seja qual for o resultado, tem que ser desfeita esta desvantagem de 8 golos neste momento. Por outro lado, para o Flamengo seria muito mais complicado. Para o Flamengo seria preciso desfazer uma desvantagem que é neste momento de 16 golos. Portanto, enfim, é melhor nem pensar muito no tema, porque era preciso o Palmeiras perder por 8 e o Flamengo ganhar por 8. Enfim, não me parece que venha a ser possível. Portanto, muito provavelmente o Palmeiras, o Abel Ferreira, vai ser campeão, vai ser bicampeão. O Abel Ferreira pode vir a ser o primeiro treinador bicampeão, embora o Flamengo tenha sido bicampeão em 2019 e 2020. O Jorge Jesus ganhou o primeiro campeonato depois de substituir o Abel Braga, mas já não acabou o segundo. Já foi ganho com o Rogério Ceni aos comandos da equipa rubro-negra. Portanto, depois disso tivemos Atlético Mineiro e agora tivemos Palmeiras na época passada e vamos voltar a ter, muito provavelmente, Palmeiras outra vez esta época. Portanto, bicampeonato brasileiro para o Abel Ferreira, mais uma proeza do treinador português no Brasil. E, portanto, apesar de, provavelmente, o Palmeiras ir acabar com apenas, enfim, algo entre os 69 e os 72 pontos, tem 69 neste momento, que é muito menos do que o que fez na época passada. Na época passada acabou com 81. O Atlético Mineiro em 2021 tinha acabado com 84. O Flamengo do Jorge Jesus em 2019 tinha acabado com 90 pontos. Portanto, foram pontuações muito mais imponentes do que esta deste ano, mas o importante é chegar ao final em primeiro lugar, não é estarmos depois aqui a contar se fez mais pontos ou menos. Portanto, para o Abel, a nota tem que ser positiva e é um 17. Isto presumindo, claro, que vai acabar como campeão. Se não acabar como campeão, se calhar temos que tirar aqui uns pontinhos, mas eu creio que isso não vai acontecer. De resto, mais treinadores portugueses envolvidos esta temporada no futebol brasileiro, ou nas equipas de Série A do futebol brasileiro. Vítor Pereira foi demitido em abril do Flamengo, antes mesmo de o campeonato começar, depois de fracassar numa série de competições, e, portanto, apesar de não ter estado no Brasileirão, recebe a mesma nota e vou dar-lhe um 7. 7 de 0 a 20. Portanto, é a única negativa que dou, porque não correu bem, começou por não correr bem todo aquele processo de saída do Corinthians, entrada no Flamengo, depois no Flamengo as coisas não lhe correram bem também. Portanto, Vítor Pereira sai daqui com nota negativa. No Botafogo houve 2 treinadores portugueses envolvidos, o Luís Castro e o Bruno Lage. O Luís Castro começou a temporada, saiu em junho, após derrotar, curiosamente, o Palmeiras do Abel Ferreira. Era primeiro da classificação, e era primeiro da classificação com 7 pontos de avanço sobre o segundo, e por isso mesmo tem que se lhe dar uma nota muito positiva. Eu vou dar também 17 ao Luís Castro, tal como dou ao Abel. Porquê? Porque ele, das duas, uma, pode ter saído por dinheiro, porque foi treinar o Al Nassr na Arábia Saudita. Pode ter saído porque percebeu que era quase impossível manter aquela equipa naquele trilho em que ele estava a trazer naquela primeira metade de temporada. Seja como for, não só fez o que tinha que fazer, era primeiro, com 7 pontos de avanço do segundo, como terá tido a perspicácia de perceber que não tinha muito a ganhar em ficar. Portanto, nota 17 também para o Luís Castro. Bruno Lage foi, após uma breve pausa, quem substituiu o Luís Castro no Palmeiras, perdão, no Botafogo, e fala-se muito aí no fracasso do Bruno Lage, mas atenção, o Bruno Lage saiu a 3 de outubro, foi demitido do Botafogo a 3 de outubro, após a 25ª jornada, e continuava com 7 pontos de avanço sobre o segundo. Portanto, não ganhou mais vantagem, mas também não a perdeu. Por isso mesmo, tendo em conta que o Botafogo não vai ficar nos 4 primeiros e que depois nestas últimas 13 jornadas acabou por sussurrar de forma absolutamente clamorosa, eu acho que o Bruno Lage merece uma boa nota também e acaba por sair daqui com nota 14. Houve Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino, está em 6º lugar no campeonato. Excelente campeonato feito pelo Pedro Caixinha. Futebol atrativo da sua equipa, pressionante. Por isso mesmo, nota 14 para ele. No Cuiabá, 2 treinadores portugueses envolvidos. O Ivo Vieira começou o campeonato, saiu logo em maio, tinha feito apenas 4 pontos em 5 jogos. Por isso, enfim, eu acho que não lhe foi dado tempo para mostrar, fosse o que fosse. Sai com nota 10.
O António Oliveira substituiu-o ao fim de algum tempo e levou a equipa ao seu atual 12º lugar, escapou à despromoção. Portanto, nota 11 para o António Oliveira, que, além disso, tinha começado o campeonato no Coritiba. Fez apenas a primeira jornada e perdeu. E com a derrota na primeira jornada foi imediatamente demitido, em abril. O Coritiba desceu de divisão depois, portanto, não ganhou muito com a sua saída. Portanto, nota 11 para o António Oliveira. O Pepa começou o campeonato no Cruzeiro, foi demitido em agosto. Na altura, pensou-se que era péssimo, porque a equipa era 13ª, estava apenas 4 pontos acima da linha d'água, o que é pouco para os pergaminhos de uma equipa como o Cruzeiro, uma das duas grandes equipas de Belo Horizonte e de Minas Gerais, mas a verdade é que o Cruzeiro, que era na altura 13º, 4 pontos acima da linha d'água, só na última jornada é que escapou à despromoção. É agora 14º, com o Paulo Autuori aos comandos, e, portanto, não melhorou muito. Por isso mesmo, nota 10 para o Pepa. Dou a mesma nota 10 ao Renato Paiva, que foi demitido do Sport Clube Bahia em setembro, quando era 16º, tinha 22 pontos, estava 1 ponto acima da linha d'água. O Bahia ainda não se safou, vai esperar pela última jornada para perceber se consegue fugir à despromoção. É 17º, ainda está na luta pela fuga à despromoção. Por fim, já vos falei de António Oliveira, que foi demitido à primeira jornada do Coritiba e depois pegou no Cuiabá. E falta falar do Armando Evangelista, que em novembro era 18º, a 3 pontos da linha d'água, com o Goiás. O Goiás, entretanto, já desceu de divisão. Portanto, também não ganhou nada com a saída do treinador português. Por isso mesmo, também, nota 10 para o Armando Evangelista à frente do Goiás. Temos, portanto, a dispensarem ao oral, vamos dizer assim, acima de 14, o Luís Castro, o Abel Ferreira, o Bruno Lage e o Pedro Caixinha. E, de resto, nota positiva, ainda assim, para todos, mas à espera, se quiserem melhorar a nota em oral, para todos os outros, com exceção, de facto, do Vítor Pereira, que foi o único que teve uma má época no Campeonato do Brasil. Já sabem, se quiserem deixar, no campeonato não, que o campeonato nem o começou, mas na temporada do futebol brasileiro, se quiserem deixar perguntas no meu servidor de Discord, têm que aceder ao servidor de Discord, e o meu servidor de Discord está lá disponível para todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Se quiserem subscrever, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Sendo que, já sabem, uma subscrição premium vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses grátis que estão à disposição de quem se comprometer durante um período mais alargado com o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média. A subscrição premium dá-vos muitas vantagens, como, por exemplo, a possibilidade de entrarem no meu servidor de Discord, a possibilidade de entrarem no meu canal de Telegram, a possibilidade de lerem todos os artigos que são entregues em exclusivo a subscritores premium, a possibilidade também de terem acesso a todo o arquivo do meu Substack. E atenção, eu estou a carregar de forma regular mais textos antigos, aqueles que eu escrevi antes de ter o meu Substack a funcionar, para outros meios, e estou a carregá-los todos ali de uma forma regular para ficar ali com todo o meu acervo o mais possível disponível. Hoje, por falar nisso, já escrevi de manhã, o último passo, é a minha crónica diária, lá precisamente no meu Substack, em tadeia.substack.com. O último passo é acessível a toda a gente, quer sejam subscritores premium, subscritores gratuitos ou... porque também há a possibilidade de fazerem a subscrição gratuita, e isso garante-vos que recebem os textos do último passo, por exemplo, na íntegra no vosso e-mail, ou então até não subscritores que queiram eventualmente seguir o link que fica aqui para poderem lá chegar. O texto de hoje foi sobre o Moreirense e a organização defensiva do Moreirense, mas passei por lá também sobre as questões idiomáticas, não só dos jornalistas, como de Roger Schmidt e de José Mourinho, que agora também desistiu de falar italiano nas suas conferências de imprensa, e ontem, depois de ganhar a Sassuolo, falou apenas em português. E ainda passei também pelo sorteio do Campeonato do Mundo 2024 e pelo golo de João Félix, na primeira vez que defrontou o Atlético de Madrid ao serviço do Barcelona. Portanto, está lá tudo no meu Substack, em tadeia.substack.com, na edição de hoje do Último Passo. Para já, no Futebol de Verdade, vamos ficar com a reposição
das edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos já disponíveis dos candidatos ao título nesta 12ª jornada da Liga, porque ainda vamos ter hoje o Sporting Gil Vicente, vai ser mais logo à noite. Mas os outros 3 já jogaram. E como jogaram, eu fiz logo na noite dos jogos as edições com 15 minutos cada uma de comentário aos jogos de Flóculo Porto, Sporting Clube Braga e Benfica. Os subscritores premium do meu Substack receberam logo, nessas noites. Quem não é subscritor premium pode na mesma ver e pode ver a partir de agora, aqui mesmo, em reposição, na edição de segunda-feira do Futebol de Verdade. Já sabem, o Futebol de Verdade, depois desta reposição dos flashes, volta logo à noite, com o flash do Sporting Gil Vicente, mas apenas para subscritores premium do meu Substack. Quem não o for, terá Futebol de Verdade outra vez amanhã, aqui, com Q&A e com a reposição do flash do Sporting Gil Vicente. Isto é tão fácil de entender que nem valia a pena explicar. Mas eu explico sempre. Fiquem então com a reposição do Futebol de Verdade Flash dos jogos Famalicão 0, Flóculo Porto 3, Sporting Clube Braga 3, Estoril 1 e Moreirense 0, Benfica 0. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Famalicão 0, o Flóculo Porto 3. O Flóculo Porto obteve uma excelente vitória em Famalicão, no jogo em que mostrou, sobretudo, solidariedade e segurança defensivas e uma grande capacidade de aproveitamento das poucas situações de perigo que foi criando. Os Dragões chegaram ao final com 3 golos e uma bola no ferro em 9 remates e com um índice de golos esperados de apenas 0,79, porque foram capazes de se impor nos momentos decisivos. Evanilson abriu o marcador cedo, numa belíssima finalização, mas o jogo esteve depois muito preso até ao último lance da primeira parte, no qual Taremi fez o 0-2. Na segunda parte viu o melhor Famalicão, sempre debaixo da batuta do excelente Gustavo Sá, mas nem os minhotos geraram assim tantos lances de golo, nem a sua supremacia durou para sempre. A lesão do médio criativo e a expulsão de Zaidu, a 10 minutos do fim, abriram o caminho ao terceiro golo do Flóculo Porto, marcado por Francisco Conceição, aos 87 minutos, no primeiro remate que os Dragões fizeram na segunda parte. O principal atributo do Flóculo Porto hoje foi, por isso, a capacidade defensiva. Não apenas de uma última linha superiormente comandada por Pepe, onde surgiam as novidades Jorge Sanchez e João Mendes nas laterais, mas também dos jogadores mais avançados, capazes de impedir uma construção mais elaborada da equipa da casa através de uma pressão intensa. Nem o Flóculo Porto metia muita gente nos seus lances ofensivos, nem o Famalicão era muito capaz de ir além do jogo mais direto para Yonder Cádiz, muitas vezes apanhado em fora de jogo ainda por cima. O jogo foi, além disso, marcado pelo golo inaugural, logo na primeira finalização de qualquer das duas equipas. Num livre lateral, batido para o outro lado do campo, a bola foi devolvida para a área de onde Gustavo Sá a aliviou de cabeça, mas na direção de Evanilson, que lhe deu muito bem em vôlei da zona da meia-lua. A bola entrou junto ao poste das redes de Luís Júnior, que não teve qualquer hipótese de lá chegar. Toda a primeira parte se passou depois neste impasse. O Porto a pressionar bem, mas a construir mal. O Famalicão em busca do empate, mas sem arte para chegar em boas condições à frente. Nos primeiros 45 minutos, que acabaram com um 11-6 em remates a favor da equipa da casa, os homens de João Pedro Sousa só criaram um verdadeiro lance de perigo, quando Puma Rodrigues ganhou a posição a Sanchez e cruzou para um remate desviado de Yonder Cádiz. Mesmo a fechar o primeiro tempo, porém, foi o Flóculo Porto quem fez o 0-2 por Taremi, na sequência de uma arrancada de Galeno. O Famalicão, mesmo assim, veio ambicioso e mandão para a segunda parte. Topito esteve aos 64 minutos 1-2 nos pés, depois de um passe a rasgar de Gustavo Sá ter apanhado Natan solitário na direita. O sérvio, no entanto, fez a bola passar sobre a barra. E a saída por lesão de Gustavo Sá, 2 minutos depois deste lance, acabou com o futebol de um Famalicão que, a partir daí, com Pablo a juntar-se a Cádiz como segundo avançado, deixou de ter força e arte na zona de criação. E foi já depois da expulsão de Zaidu Yusuf, e no momento em que os donos da casa metiam a linha defensiva muito à frente, que um passe de Gruitch convidou Francisco Conceição a avançar isolado em direção às redes de Luís Júnior. O Internacional Sub-21 não só não falhou naquele que foi o primeiro remate do Flóculo Porto na segunda parte, aos 87 minutos, como no segundo meteu a bola no poste e podia bem ter feito o 0-4. O Famalicão tinha já desistido de um jogo onde foi competitivo, mas onde nunca mostrou verdadeira capacidade para ganhar. Impôs-se, por isso, a maior capacidade do Flóculo Porto para ser concreto.
Vamos então à fotografia tática da partida. Tanto o Futebol Clube Famalicão como o Futebol Clube do Porto mudaram 2 jogadores relativamente ao último 11 que tinham feito atuar. No caso do Famalicão, o da derrota no Estádio da Luz contra o Benfica por 2-0, em jogo da Taça de Portugal. No caso do Futebol Clube do Porto, o da derrota também contra o Futebol Clube Barcelona no Estádio Olímpico de Montjuic por 2-1. No caso do Famalicão, saiu o defesa central Otávio, que tinha sido expulso na Luz, e para o seu lugar entrou Justin Dias. E na frente, a saída de Henrique Araújo, o ponta de lança, para aparecer Yonder Cádiz no seu lugar. O Famalicão apareceu, por isso, no seu tradicional 4-2-3-1, com Luís Júnior nas redes, Natan era lateral direito, Francisco Moura lateral esquerdo, Richelli e Dias no centro da defesa, e depois um duplo pivô, 2 médios, Zaidu Youssouf e Topic. À frente deles, Gustavo Sá surgia como 10, a fazer a ligação com o ataque, onde Teo Fonseca era ala direito, Puma Rodrigues ala esquerdo e Yonder Cádiz, ponta de lança. Quanto ao Futebol Clube do Porto, as 2 alterações relativamente ao jogo de Barcelona foram os 2 laterais. Nem Zaidu jogou, nem João Mário jogou. Nas vezes deles apareceram João Mendes, como lateral esquerdo, um jogador da equipa B que já tinha surgido no jogo da Taça de Portugal, contra o Montalegre, e à direita apareceu o mexicano Jorge Sánchez. Por isso mesmo, o Porto, no seu esquema tradicional também, com Diogo Costa na baliza, Jorge Sánchez à direita da defesa, João Mendes à esquerda, Pepe e Fábio Cardoso como centrais, 2 médios, que eram Alain Varela e Stefano Eustáquio, e depois PP a fazer o tal híbrido entre médio direito e terceiro médio, Taremi nas costas de Evanilson, que era o ponta de lança, e Galeno aberto na esquerda. O Porto, no entanto, muitas vezes construía de forma a tentar deslocalizar o sistema defensivo do Famalicão. Porquê? Porque Taremi baixava muito e o Porto aparecia quase sempre com Alain Varela entre os centrais, em momento de construção, projetando os 2 laterais, e depois Eustáquio e PP apareciam com Taremi na zona central do campo, com Galeno mais avançado e mais próximo de Evanilson. Eram eles quase sempre os 2 jogadores mais atacantes da equipa do Porto. Quanto ao Famalicão, muita dificuldade para conseguir superar a primeira zona de pressão do Futebol Clube do Porto e, por isso mesmo, quase sempre bolas longas em direção a Yonder Cádiz, só a partir de determinada altura, meio da primeira parte, sensivelmente, e depois isso acentuou-se com o início da segunda parte e com o maior aparecimento de Gustavo Sá, que passou a baixar mais para também ele começar a mandar no jogo da sua equipa, é que o Famalicão passou a ter alguma capacidade para ligar o jogo e para ativar os seus extremos, sobretudo Puma Rodrigues, com o aparecimento também de Francisco Moura, muito em zona ofensiva. Ora, alterações. Quem mexeu primeiro foi João Pedro Sousa, no Famalicão, ao minuto 66. Gustavo Sá teve de sair, tinha ficado magoado no lance anterior com Evanilson. Para o lugar dele apareceu Pablo. Pablo não é tanto médio, é mais um avançado e apareceu muito próximo de Yonder Cádiz na frente, e isto fez com que o Famalicão tivesse mais peso na área, mas menos capacidade para fazer a bola lá chegar com qualidade. Além disso, houve também uma outra alteração, a de Teo Fonseca, o extremo-direito, por Chiquinho, que também já não esteve muito em campo, em jogo, porque a equipa piorou na globalidade o seu futebol. 5 minutos depois, mais 2 alterações. As trocas do ponta de lança, Yonder Cádiz, por Henrique Araújo, também sem efeito no jogo, e de Natan, o lateral direito, por Aguirre Gaviria, o espanhol que apareceu como lateral direito na ponta final da partida. O Famalicão ainda mudou mais um jogador, foi a troca de Puma Rodrigues por Gustavo Assunção na ponta final da partida. Porquê? Porque Zaidu Youssouf tinha sido expulso e por isso mesmo tinha um homem a menos e achou João Pedro Sousa que era importante tentar precaver a sua zona mais recuada. Não o fez a tempo, no entanto, de evitar sofrer o terceiro golo. Quanto ao Futebol Clube do Porto, muito bem, mexeu Sérgio Conceição a primeira vez ao minuto 73, com a troca de Alain Varela por Gruites, sem mudança tática, e a troca também de Evanilson por Francisco Conceição. E aqui sim a equipa mudou. Porquê? Porque Taremi, que aparecia quase sempre junto dos médios, passou a ser o ponta de lança, e PP, que estava à direita do ataque, surgiu como segundo avançado, passando então Francisco Conceição a ser o extremo direito. E o Porto aproximou-se mais de um 4-2-3-1 mais clássico nesta altura da partida. Depois, antes do final, ainda mais 3 substituições. Aos 84 minutos, Galeno se deu lugar a Ivan Reimer e Stefano Eustáquio a
André Franco. Por fim, mesmo ao minuto 90, já para passar um pouco o tempo e permitir a Taremi a ovação dos adeptos esportistas, Taremi saiu para dar lugar a Tony Martínez, mas também já sem qualquer influência no decorrer da partida. O jogo foi muito preso e, por isso mesmo, não teve grandes exibições em termos de futebol de ataque. Na equipa do Futebol Clube do Porto, no entanto, é bom destacar a excelentíssima finalização de Evanilson no lance do primeiro golo. Depois, acabou por não estar muito em jogo o avançado brasileiro, acabando por dar-se muito à falta em muitos lances. Taremi esteve bem a ligar o jogo da equipa, a jogar um bocadinho mais baixo do que é habitual, mas com interferência clara naquilo que era o futebol ofensivo do Futebol Clube do Porto. Mas a melhor exibição entre os jogadores do Futebol Clube do Porto foi a de Pepe, quase sempre magistral na forma como comandou o setor defensivo, capaz de desfazer quase todas as bolas altas, as bolas longas, os cruzamentos que o Famalicão mandava para a área de Diogo Costa. Quanto à equipa do Futebol Clube Famalicão, bem à ala esquerda, como já tinha sido, aliás, no Estádio da Luz contra o Benfica, Francisco Moura e Puma Rodrigues, e, sobretudo, muito bem Gustavo Sá. Fez uma exibição de encher o olho o jovem médio do Famalicão, mostrando que está lançado para outros patamares, também ele. De resto, não houve, assim, mais nenhuma exibição que se tenha destacado na equipa de João Pedro Sousa. O herói do jogo, no entanto, no meu ponto de vista, foi Pepe. Foi muito na segurança e na forma como o luso-brasileiro comandou a defesa do Porto, que o Porto conseguiu assegurar os 3 pontos nesta difícil deslocação ao Famalicão. Foi muito infeliz a arbitragem de António Nobre neste Futebol Clube Famalicão, Futebol Clube do Porto. A começar pela forma como geriu o seu critério técnico, porque alternou momentos em que era hiper-apitador, apitava a todos os contactos, sempre que um jogador chegava perto do outro e o outro se deixava cair, ele acabava por apitar e mandar marcar falta. Ora, alternava esses momentos com outros em que, e bem, desvalorizava esse tipo de contactos mínimos para deixar seguir o jogo e dessa forma também deixar que o jogo fluísse um bocadinho mais. Mas, ainda assim, o principal foram os erros com influência ou erros mais graves. E aí eu aponto aqui pelo menos 2. Há um erro grave ao minuto 44, quando após uma série de remates do Famalicão, o último desses remates, feito por Gustavo Sá, é desviado com o braço direito por Stefano Eustáquio, dentro da área. Era grande penalidade de VAR, admite-se que o árbitro não a visse, mas o VAR tinha, de facto, que haver. E depois, no seguimento do lance, enfim, passados mais 4 minutos, na compensação da primeira parte, o Futebol Clube do Porto fez o 2-0 e acabou por, de certa forma, acabar competitivamente com o jogo. Mas ficou então por marcar, nessa altura, com 1-0 ainda no marcador, uma grande penalidade a favor do Futebol Clube Famalicão, com a respectiva punição disciplinar para o médio do Futebol Clube do Porto, que depois viu um amarelo ao minuto 50 por agarrar Zaidu Yusuf. E depois houve também mais 2 lances que, do meu ponto de vista, em que, do meu ponto de vista, não esteve bem a equipa de arbitragem. Houve um ainda antes, aliás, em que, na melhor oportunidade do Famalicão na primeira parte, a tal jogada de Puma Rodrigues pela esquerda, com cruzamento e finalização do Yonder Cádiz, que passou ao lado, mas estou em crer que, se fosse golo, o lance iria ao VAR e o lance acabaria por ser anulado, porque me pareceu fora de jogo nesse lance o Yonder Cádiz, fora de jogo não assinalado pelo árbitro auxiliar. E depois, mais um erro grave ao minuto 59, numa falta feia de Evanilson sobre o Gustavo Sá. Seria pelo menos cartão amarelo, admite-se que pudesse ser até vermelho, porque é uma entrada ao tendão de Aquiles do médio do Famalicão, que acabou por inutilizá-lo para o resto da partida, mas a verdade é que António Nobre nem amarelo mostrou. Portanto, 2 erros graves para esta equipa de arbitragem, um deles com alguma influência na forma como o jogo foi decorrendo, que foi a não marcação de uma grande penalidade a favor do Futebol Clube Famalicão, com 1-0 ainda no marcador. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 3, Estoril 1. O Sporting Clube Braga só precisou de ser regular para se superiorizar a um Estoril que até saiu na frente no marcador e que na primeira parte pareceu poder tirar muito mais desta partida, mas cujas capacidades se foram extinguindo à medida que o adversário se sentia mais confortável com o resultado e podia gerir o jogo de cadeirinha. Este era um Estoril claramente desenhado para explorar os espaços em transição, mas que acabou por ceder quando os bracarenses congelaram a partida em cima do golo de vantagem que conseguiram logo a abrir a segunda parte. O futebol da equipa de Vasco Seabra está perfeitamente simbolizado na forma como a equipa chegou ao golo da vantagem aos 24 minutos. Os dois médios combinaram para iludir a zona de pressão bracarense. Primeiro Mateus Fernandes a encontrar Olsgrove atrás dessa primeira linha, depois o escocês a descobrir a diagonal do artista da equipa, Guitane, que frente a Mateus não perdoou. O jogo punha-se assim a jeito dos visitantes, mas estes não chegaram a aproveitar, porque do outro lado os artistas eram mais e não demoraram muito a chegar ao empate. Pizzi, que aos 13 minutos já tinha deixado Banza em boa situação para marcar, isolou Ricardo Horta com um calcanhar que o capitão não desaproveitou. Só tinham passado 7 minutos desde a vantagem estorilista e, até ao intervalo, só um mau passe de Marcelo Carné a entregar a bola a Ricardo Horta em momento de saída deu a ideia de poder desempatar. Só que, desta vez, o remate de Horta saiu muito alto. Sucede que o Sporting Clube Braga marcou quase na abertura da segunda parte, por Banza. Pizzi lançou o lateral Gomes, este cruzou e o congolês, à segunda, fez o golo que permitiu à equipa da casa adotar o modo de gestão e congelar a bola. Isso deixou o Estoril sem condições para se impor na sua modalidade preferida, que é a da exploração do espaço em ataque rápido ou em contra-ataque. O jogo entrou assim no momento mais pachorrento que nem as trocas permitiam desfazer. Entre o segundo e o terceiro golo bracarenses, que é como quem diz, entre os minutos 51 e 90, a equipa da casa rematou por 6 vezes, mas para um índice de golos esperados combinado de 0,44 apenas. O Estoril, em contrapartida, só fez 2 remates nesse período, para um índice XG de 0,04, de onde se vê que não causou grandes calafrios a Mateus. O 3-1 acabou com o jogo. O golo foi atribuído a Vítor Gomes, que chutou de fora da área, mas o remate do lateral bracarense acertou no poste e depois na cabeça do guarda-redes Carné, indo na sequência para dentro da baliza, o que o configura como exemplo perfeito de um autogolo. Acabou por ser a melhor forma de exemplificar um jogo em que o Braga foi melhor e, aliás, nem teve de ser brilhante para aproveitar as fragilidades do adversário. Vamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga Estoril. Um Sporting Clube Braga colocado no seu habitual 4-2-3-1 e o Estoril também no seu habitual 3-4-3. Portanto, daí não houve surpresas. Artur Jorge trocou 2 homens relativamente à equipa que tinha empatado uma bola com o União Berlim a meio da semana para a Liga dos Campeões. Não jogou o defesa central esquerdino Niakate, aparecendo o turco Serdar em sua vez, e não jogou o médio uruguaio Zalazar, surgindo o Pizzi como apoiante do ponta de lança que era Banza. Desta forma, o 4-2-3-1 do Braga, com Mateus na baliza, Vítor Gomes e Borja como laterais, José Fonte e Serdar como centrais, a dupla de médios um pouco redundante, se fosse preciso tirar um bocadinho mais do ponto de vista ofensivo do jogo, Vítor Carvalho e João Moutinho. Faltava ali, se calhar, algum rasgo em momento de explorar um jogo mais vertical, mas o Braga controlou o jogo também muito em função disso. E depois, mais à frente, Jaló a partir do corredor direito, Ricardo Horta a partir do corredor esquerdo e Pizzi como segundo atacante nas costas de Simone Banza. Quanto ao Estoril, 4 alterações relativamente à equipa que tinha ganho ao Mafra em jogo da Taça de Portugal no último fim de semana. Dani Figueira cedeu lugar ao habitual titular na baliza, que é Marcelo Carné. Depois o central direito voltou a ser Volney, também geralmente titular, em vez de Raul Parra. Não pôde jogar o ala direito Rodrigo Gomes, porque está emprestado pelo Sporting Clube Braga. Em vez dele apareceu Wagner Pina. E lá mais na frente voltou Rafik Guitane, o principal artista da equipa, que tinha sido poupado
contra o Mafra, ocupando a vaga de Heriberto. Dessa forma, o 3-4-3 do Estoril, com Carné na baliza, depois tripla de centrais, formada por Volney pela direita, Bernardo Vital pela esquerda, Pedro Álvaro como central do meio, dupla de médios com Mateus Fernandes e Jordan Olsgrove, Wagner Pina como ala direito, Tiago Araújo como ala esquerdo e, mais na frente, Rafik Guitana a partir da meia-direita do ataque, João Marques a partir da meia-esquerda e o ponta de lança era Alejandro Marquês. Ora, em momento defensivo, o Braga ia procurar a saída de bola do Estoril, geralmente com os seus 4 homens mais avançados, Ricardo Horta, Pizzi, Jaló e Banza, e eram estes 4 que tentavam criar ali um momento de aflição à saída a 3 da equipa do Estoril, só que, alternadamente, Vasco Seabra fazia baixar um dos seus médios. Ora acontecia com Mateus Fernandes, ora acontecia com Jordan Olsgrove, para fazer uma saída de 4-4, metendo o outro médio nas costas desta primeira linha de pressão. Foi o que aconteceu, por exemplo, no lance do golo do Estoril. E isto causava, aí sim, momentos de embaraço à tal primeira linha de pressão do Sporting Clube Braga, só que não muitas vezes o Estoril foi capaz de o fazer, até porque o Braga, a partir de determinada altura, foi afrouxando a pressão. Quanto ao Estoril, fez o contrário. Começou por utilizar um bloco razoavelmente baixo, sem pressionar, mas a seguir ao golo da vantagem foi procurar pressionar a saída de bola do Sporting Clube Braga, não que se tenha dado particularmente bem com isso, porque o Braga acabou por conseguir construir a vitória a partir daí. Ora, alterações. Na segunda parte, o Braga apareceu com Ricardo Horta pela direita e Djaló pela esquerda, trocou os seus alas e depois Artur Jorge mexeu no jogo a partir do banco, fazendo entrar André Horta para o lugar e a posição de Pizzi no campo, ao minuto 64. Mais à frente, trocou de Jaló por Bruma, também sem alterações táticas. E, por fim, ao minuto 87, fez sair Banza para a entrada de Alan Ruiz e fez sair Ricardo Horta para a entrada de Rony Lopes, também sem alterações táticas. Quanto ao Estoril, mexeu ao minuto 69, quando o Volney, o central direito, cedeu a sua posição a Raul Parra. Volney já tinha cartão amarelo. Ao mesmo tempo, o ponta de lança, Alejandro Marquês, também saiu para a entrada de Cassiano, um avançado mais possante, que poderia eventualmente carregar a bola nos pés, e era essa seguramente a ideia do treinador do Estoril. Ao minuto 79, o ala esquerdo, Tiago Araújo, cedeu a sua vaga a Heriberto, que é um jogador de ataque, tentou o Estoril por aí meter mais gente na frente e, por fim, ao minuto 87, pouco antes do terceiro golo, Guitane cedeu a posição a Quandredi. Quandredi foi jogar a meio campo, ao lado de Jordan Olsgrove, avançando o Mateus Fernandes para a frente. Ao mesmo tempo, o João Marques, que era o atacante esquerdo, cedeu a sua posição a João Carlos. João Carlos foi para a ponta de lança, Cassiano para avançado interior direito e Mateus Fernandes foi então colocar-se como avançado interior esquerdo. O Estoril acabou por não conseguir dar a volta ao jogo, perdeu o mesmo, sofreu mais um golo, mas não havia muito mais que Vasco Seabra pudesse fazer neste particular. Na procura do herói deste jogo, vamos começar por olhar para a equipa do Estoril, onde houve algumas boas exibições, sobretudo os dois médios. Mateus Fernandes e Olsgrove mostram que são uma dupla complementar, muito capaz, ora baixa um, ora baixa o outro, para o outro, aquele que não baixa, aparecer atrás da primeira linha de pressão do adversário. Dois jogadores particularmente verticais, mais forte em condução Mateus Fernandes, mais forte a deliberar os caminhos através do passe, o Jordan Olsgrove. De resto, a equipa do Estoril teve um Tiago Araújo melhor do que Wagner Pina. Sentiu a falta de Rodrigo Gomes na ala direita. Guitane já se sabe que com bola é sempre um problema, mas não a teve durante muito tempo. Acabou a equipa por ser sacrificada pela exibição nem sempre segura, tanto do seu guarda-redes, Marcelo Carné, como da tripla de centrais. Mas o herói do jogo estava do outro lado. Houve também uma série de boas exibições na equipa do Braga. Os centrais estiveram bem, ao contrário daquilo que se espera sempre, que eles venham a criar problemas à própria equipa, mas sempre assertivos, sempre seguros no momento do corte. Víctor Gomes fez uma bela partida a partir do corredor direito e depois, mais à frente, já se sabe, Ricardo Horta
é um pêndulo, não costuma criar problemas à equipa, bem pelo contrário, se tem bolas para finalizar, a cada duas, geralmente uma acaba por entrar, mas o herói da partida foi Pizzi. Foi ele que esteve na origem dos dois golos, dos dois primeiros golos, assim é que é, da equipa do Sporting Clube Braga, e além disso, já antes disso, tinha dado a melhor ocasião da partida a Simone Banza, com um cruzamento que deixou o congolês na cara do guarda-redes. Portanto, herói do jogo, Pizzi. A arbitragem de Bruno Vieira teve um erro grave, que foi a não marcação de uma grande penalidade a favor do Estoril, no momento em que o jogo estava ainda em 1-0 a favor dos estorilistas. Passo a explicar o lance. Mateus Magalhães tinha a bola nos pés, o guarda-redes do Sporting Clube Braga, é pressionado por Alejandro Marquês e, para tentar fugir a essa pressão, corre com a bola nos pés, abre o braço esquerdo e com o braço esquerdo, o antebraço esquerdo, acaba por acertar na boca do avançado do Estoril, inclusive causando-lhe ali um golpe, portanto fez sangue. O avançado do Estoril teve que ser inclusive assistido fora de campo. Ora, eu até admito, e estas coisas das mãos na cara, dos braços na cara, umas vezes marcam-se, outras vezes não se marcam. Até admito que o lance não seja ou não fosse o suficiente para que fosse marcada grande penalidade. Eu daria, mas admito que haja opiniões em contrário. Aquilo que não houve ali, de maneira nenhuma, foi falta do avançado do Braga e foi isso que marcou, do avançado do Estoril, e foi isso que marcou o árbitro Bruno Vieira. Porque Mateus Magalhães, a seguir, depois de perceber que tinha feito a asneira, deixou-se cair e acabou por beneficiar da marcação de uma falta. Depois, na sequência desse livre, o Sporting Clube Braga acaba por chegar ao golo do empate. Mas, atenção, não podia fazer aqui nada o VAR. Porquê? Porque mesmo não tendo havido falta, e eu acho que não houve, de Marquês sobre Mateus Magalhães, das duas uma. O VAR ou marcava penalti, e admito que o VAR, que era Hélder Malheiro, tenha achado que o lance não era um erro claro e óbvio, porque é uma mão na cara. Pode ser falta, pode não ser. Umas vezes é, outras vezes não é. Caberá muitas vezes ao árbitro de campo julgar da intensidade do lance. Mas se não mandou marcar penalti, não pode depois, só porque a falta do atacante do Estoril não existiu, mandar marcar ou mandar reverter o lance, porque o lance do gol do Braga foi todo ele absolutamente regular. A partir do momento em que é marcada essa falta e até se chegar ao gol do empate marcado por Ricardo Horta. Portanto, aquilo que podemos é achar, e eu acho que sim, que houve uma grande penalidade por marcar de Mateus sobre Alejandro Marquês. Antes disso, e depois, nos lances mais polémicos do jogo, esteve bem o árbitro Bruno Vieira. Ao minuto 20... Borja, em lance disputado com Mateus Fernandes, corta a bola. Não há grande penalidade a favor do Estoril. Ao minuto 26, o remate de Djaló bate ali meio entre o peito e o braço de Pedro Álvaro dentro da área do Estoril, mas sem que o defesa do Estoril tenha ganho qualquer volumetria. O braço estava encostado ao corpo. E ao minuto 51, temos que dar o benefício da dúvida ao árbitro. Porquê? Porque na origem do lance do segundo golo do Sporting Clube Braga, o Víctor Gomes domina a bola em cima da linha. Não há nenhuma imagem que me prove que ela estava dentro ou fora. Portanto, a partir desse momento, o árbitro decretou que estava dentro, terá tido com certeza toda a razão. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Moreirense 0, Benfica 0. Foi um jogo defensivamente isento de erros que permitiu ao Moreirense travar o Benfica, que depois de suportar a entrada forte dos donos da casa, acabou por ter mais volume ofensivo, mas não criou situações de perigo que lhe permitissem clamar por injustiça no resultado final. Em toda a segunda parte, a equipa de Roger Schmidt só teve um lance verdadeiramente perigoso, um remate de Di Maria sobre a barra da baliza de Kevin. Pouco, para quem passou 45 minutos quase em permanência no meio-campo adversário e até surgiu com dois médios novos na busca de se tornar mais desequilibrante.
O jogo acabou por ser marcado pelo rigor defensivo do 4-4-2 dos comandados de Rui Borges, sempre com linhas muito juntas. Não é à toa que o Moreirense sofreu apenas um golo nas 7 últimas jornadas da Liga e já vai com 429 minutos seguidos de imbatibilidade desde esse golo, que foi marcado na própria baliza por Marcelo, no empate com o Boa Vista a 6 de outubro. Face a esta fortaleza, o Benfica teve mais remates, 16-12, e mais golos esperados, 1,20 contra 0,98, mas nunca somou inspiração à cadência atacante e à supremacia territorial. O jogo começou com um grande andamento e não fazia em nada prever o zero final em termos de golos. E, curiosamente, quem se mostrou mais ameaçador no arranque até foi o Moreirense. Sempre muito agressivo na exploração dos corredores laterais, sobretudo através de Maatson. Foi a equipa da casa que criou os primeiros 2 lances de perigo da partida, em 2 remates do seu extremo esquerdo. No primeiro, aos 11 minutos, o tiro cruzado saiu ligeiramente ao lado. No segundo, um minuto depois, atingiu mesmo a barra da baliza de Trubin. 6 dos 12 remates da equipa da casa foram feitos até esse momento. O Benfica acertou então as coberturas e não permitiu muito mais veleidades ao adversário. E também podia ter-se adiantado no marcador ainda na primeira parte. Primeiro ao minuto 16, num canto que Otamendi desviou para um cabeceamento que parecia fácil, mas que o Florentino, surpreendido pela chegada repentina da bola, fez sair pela linha de fundo. E depois, aos 19 minutos, quando Kevin tirou para canto um remate de primeira de Di Maria. Em 20 minutos, tínhamos tido 4 situações de golo, 2 para cada lado. Nos 70 minutos seguintes, nem mais uma. Sem gás para chegar à frente, o Moreirense baixou então o bloco, juntou as linhas, tornou a sua área uma zona proibida, graças à proteção feita pelos 2 médios que tinham no corredor central, Franco e Ismael. E o Benfica, nem trocando João Neves e Florentino pelos mais ofensivos Coxu e Chiquinho, lá chegava em condições permissoras. Além da sucessão de cruzamentos, a que os 2 centrais, Maracás e Marcelo, iam chamando um aperitivo, o máximo que a segunda parte nos deu foram 2 remates, um de Di Maria e outro de Franco, ambos sobre a barra das 2 balizas. Schmidt também nunca arriscou muito no resto das substituições, conforme veremos a seguir, quando vos fizer a fotografia tática do desafio, e ainda que o golo pudesse até ter aparecido, o empate acaba por premiar a solidez do Moreirense e castigar a desinspiração atacante de um Benfica a quem de pouco serviram os recuos de Di Maria para assumir o jogo e que nunca encontrou o espaço para Rafa meter as suas habituais acelerações pelo corredor central. Vamos então à fotografia tática da partida, para vos dizer que ambas as equipas premiaram muito a estabilidade. O Moreirense fez apenas uma alteração relativamente à equipa que tinha ganho por 1-0 na Reboleira ao Estrela da Amadora, e foi a troca do médio Ofori por Ismael. E foi forçada, porque Ofori não estava em condições de poder alinhar. Quanto ao Benfica, fez entrar em campo exatamente o mesmo 11 que tinha empatado a 3 bolas com o Inter para a Liga dos Campeões a meio da semana. O Moreirense apareceu assim no seu 4-2-3-1, que defensivamente se convertia em 4-4-2, porque Alanzinho, que era o 10 no momento ofensivo, o médio que aparecia nas costas do ponta de lança, André Luiz, no momento defensivo se colocava a par deste mesmo ponta de lança, sendo que Maatson e Codissang, os 2 extremos, baixavam para fazer uma segunda linha de 4, juntamente com Ismael e Franco, os 2 médios centro. Portanto, 4-2-3-1, com Kevin na baliza. Depois, um quarteto defensivo com Fabiano na direita, Amador como lateral esquerdo e os 2 centrais, Marcelo e Maracás. Os 2 médios centro, Ismael e Franco, e os 2 extremos, Codissang à direita e Maatson à esquerda, defensivamente sempre com 2 linhas muito próximas, roubando então o espaço para as acelerações e para as trocas de bola e as ligações interiores do Benfica pelo corredor central, e Alanzinho como 10 nas costas de André Luiz no momento ofensivo e ao lado dele no momento defensivo. Quanto ao Benfica, o mesmo sistema, 4-2-3-1 também, com Trubin na baliza, lateral direito Orsnes, lateral esquerdo continuou a ser Morato, Orsnes sempre com mais facilidade para sair pela direita do que Morato pela esquerda, mas isto também, já vou explicar, tinha uma dinâmica muito própria. António Silva e Otamendi como centrais, dupla de médios formada por Florentino e João Neves, Di Maria a partir do corredor direito, João Mário a partir do corredor esquerdo e Rafa nas costas de Tenkstedt lá mais na frente. Ora, o Benfica não atacava da mesma forma e não defendia também
da mesma forma pelos dois corredores. Porquê? Porque há um desequilíbrio evidente entre aquilo que pode dar Orsnes como lateral direito e aquilo que pode dar Morato como lateral esquerdo. Então o que acontecia muitas vezes era que Orsnes subia muito mais do que o fazia Morato, o que por sua vez permitia que João Mário tivesse que partir mais do corredor esquerdo, alternava por vezes com Rafa, enquanto que do outro lado não só Di Maria baixava para pegar no jogo juntamente com os dois médios, Florentino e João Neves, aparecia muitas vezes ali naquela segunda fase de construção ofensiva, como Tenkstedt muitas vezes também ia acabar por procurar o corredor direito para dar profundidade à direita à equipa. A equipa do Benfica, por isso, muitas vezes acabava por estar quase num 4-3-3, ou num 3-4-3, com uma saída de 3 atrás, António Silva, Otamendi e muitas vezes ali o Morato, Di Maria a baixar para formar quase uma linha de 3 em construção com Florentino e João Neves, Tenkstedt a abrir na direita, Orsnes a procurar até por vezes o corredor central e Rafa e João Mário a alternarem entre a meia esquerda e o centro do ataque. Embora, quando a equipa entrava mais nos últimos metros, aparecesse Tenkstedt como ponta de lança e aparecesse bem dentro da área. Ora, em termos de mexidas, quem mexeu primeiro foi o Benfica. Logo ao intervalo, o Roger Schmidt trocou a dupla de médios, João Neves e Florentino, por uma outra dupla, Chiquinho e Coxo. Seguramente à procura daquilo que, sobretudo, Coxo podia dar à equipa, que era uma capacidade para, através de uma maior verticalização do jogo, através de mais passos progressivos, chegar mais depressa à área do adversário antes que este tivesse tempo para se reagrupar. Isso teve efeito para aí nos primeiros 5 minutos, mas depois a partir daí o Moreirense juntou linhas, cerrou fileiras e dificilmente o Benfica lá entrou. Depois demorou tempo Schmidt a mexer a partir daí. Aos 72 minutos trocou Tenkstedt por Artur Cabral, perdeu mobilidade de Tenkstedt, ganhou presença na área, embora Artur Cabral também não tenha sido propriamente um exemplo em termos de finalizações na área, porque a equipa estava a abusar cada vez mais dos cruzamentos, e só voltou a mexer a 2 minutos do fim Schmidt, quando trocou João Mário por Gonçalo Guedes. Talvez pudesse tê-lo feito mais cedo, mas falta perceber em que condições estava Guedes, estava em condições de poder jogar mais tempo ou não. E trocou ainda Morato, só que aí, em vez de dar mais fluidez ao corredor, com a entrada de um jogador com maior capacidade ofensiva, fez entrar João Vítor. O que é que aconteceu? João Vítor foi colocar-se como lateral direito e Orsnes, que até aí tinha sido lateral direito, passou a ser lateral esquerdo. Quanto ao Moreirense, esgotou as 5 alterações. A primeira ao minuto 65, quando trocou Codissang por Antonis, o que levou a que Madson, que até aí era extremo esquerdo, passasse para o lado direito, porque Antonis entrou para o lado esquerdo. Depois, ao minuto 67, Ismael, o médio-centro que apareceu em vez de Ofori, que tinha pouquíssimo tempo de jogo esta época, por isso pouco ritmo, pouca capacidade para se aguentar, e que ainda por cima estava com amarelo desde o minuto 23, se deu lugar a Carlos Ponk. Ponk é um central, foi jogar à frente, jogou, a equipa manteve o sistema, o 4-4-2 defensivo, só que com Carlos Ponk a jogar ao lado de Gonçalo Franco, na zona central do meio-campo. Mais à frente, ao minuto 84, as últimas 3 alterações do Moreirense, com a saída de Alanzinho para a entrada de Aparício, que foi jogar também para as costas do ponta de lança, André Luís, que se aguentou durante os 90 minutos. Saiu ainda o lateral esquerdo Amador para a entrada de Frimpong e, por fim, saiu Madson, que nessa altura estava já a jogar como extremo direito, para a entrada de Camacho, que foi colocar-se também do lado direito do ataque do Moreirense. O Moreirense não mudou. Aquilo que aconteceu foi que mudou um bocadinho as características, mas parece-me até que mais por obrigação e por falta de alternativas, mudou um bocadinho as características do seu meio-campo, porque Carlos Ponk era um jogador mais físico e menos competente com bola do que era antes dele o Ismael. De qualquer modo, conseguiu levar o jogo até ao final, sem sofrer golos, mais uma vez, a equipa do Moreirense. Num jogo que acaba empatado a 0, já se vê que as melhores exibições são necessariamente dos jogadores defensivos, tanto de um lado como do outro. Não se viu muita chama no ataque, apesar do bom arranque de Madson na frente da equipa do Moreirense. Alanzinho também bem a solicitar o seu extremo nesse período inicial. E no lado do Benfica, da capacidade de Rafa para ir sacando cartões amarelos, sendo derrubado sucessivamente
pelos adversários e, enfim, aprecia-se a intenção de Di Maria assumir alguma da iniciativa atacante do jogo do Benfica, pegando na bola mais atrás, tentando entrar em drible, tentando desequilibrar. Esteve nas finalizações, em algumas das finalizações mais impactantes da equipa do Benfica, mas acabou por ser insuficiente. Por isso mesmo, as melhores exibições da partida foram dos jogadores defensivos. No caso do Benfica, creio que 2 acima de todos, Otamendi e Orsnes. Orsnes bem até a atacar pelo seu corredor, pelo corredor direito. Parece-me ter sido um dos melhores jogos que o norueguês fez como defesa lateral. Estará a começar a ganhar rotinas para a posição. Otamendi sempre bem no plano defensivo e impactante também na forma como carregava a equipa para a frente nos momentos em posse. Apareceu muitas vezes, inclusive, no último terço do campo para ajudar a desequilibrar. Ainda assim, os jogadores de melhor rendimento da partida foram os centrais do Moreirense, Marcelo e Maracás, e acima de todos Gonçalo Franco, que foi um monstro na forma de fechar os caminhos ao meio-campo do Benfica para a área da equipa do Moreirense. Foi para mim o herói do jogo, Gonçalo Franco, o médio do Moreirense, ainda por cima com um cartão amarelo desde o arranque da segunda parte. Conseguiu sempre controlar a impetuosidade e chegar até ao final da partida sem ver o segundo amarelo, que deixaria seguramente a equipa em problemas. Portanto, herói do jogo, Gonçalo Franco. Foi boa a arbitragem de Fábio Veríssimo. Pareceu-me sempre coerente na forma de aplicar as leis do jogo. Tecnicamente não atrapalhou. Tentou deixar jogar, o que é importante para termos bons espetáculos. E esteve bem nos 2 lances limite que o jogo nos ofereceu. O primeiro não dava quaisquer dúvidas. O golo anulado a André Luís do Moreirense ao minuto 28. Havia fora de jogo, claro, do avançado do Moreirense. E o segundo, o golo anulado ao Benfica, João Mário, por fora de jogo de Coxo, no momento do passe de Di Maria. Di Maria alongou a bola para o corredor esquerdo, de onde Coxo atrasou para o remate vitorioso de João Mário, só que o turco estava atrás da linha defensiva do Moreirense, portanto acabou por ser também anulado. Quanto à ação disciplinar, quase sempre coerente. Não há nenhum cartão amarelo que ele tenha mostrado que me pareça absolutamente desajustado, embora o cartão mostrado a Franco, ao minuto 46, por agarrar Rafa, bem à frente, quase à saída da área do Benfica, tenha sido um lance precisamente igual a outros 3 em que ele não mostrou cartões. E, para os 2 lados, não mostrou cartão a Otamendi, não tinha mostrado antes desse lance por um agarrão igual, também a impedir um contra-ataque. Não mostrou depois disso também tanto a Coxo como ao Moreirense Carlos Ponk. Portanto, se calhar, se não tivesse mostrado o amarelo a Franco, não se tinha perdido grande coisa, embora, vejamos, o cartão seja perfeitamente justificado pelas leis do jogo, porque agarrou, impediu o contra-ataque e, portanto, amarelo justificado. Quanto ao resto, o amarelo a Marcelo terá sido também uma situação limite, porque a entrada de Sola sobre Coxo poderia, com uma arbitragem mais severa, ter sido punida com vermelho. Mas acabou por contemporizar aqui Fábio Veríssimo, também não disse nada ao VAR e parece-me bem que o tenha feito, porque não é lance claro para vermelho. É um lance ali entre o amarelo e o vermelho. Optou Fábio Veríssimo por manter-se no amarelo e assim, dessa forma, manteve as 2 equipas 11 contra 11. Portanto, tudo somado, boa arbitragem de Fábio Veríssimo neste jogo. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30,